E outra ferramenta para um efeito em especial, lembra quando a gente estava mexendo lá no Hue Saturation, a gente dessaturou uma imagem, ela ficou toda cinza, e eu falei que tinha uma ferramenta específica para trabalhar com imagem preto e branco? Abrir uma imagem colorida, por exemplo. Aqui uma imagem colorida da Casa Amarela, lá em Itu. Lugar muito legal, muitas vezes fotografo por lá com um parceiro meu de pedal e de fotografia, o Alessandro. E imagina que você quer pegar essa imagem e deixar ela preta e branca. Poderia fazer isso pelo Hue Saturation. Então, imagem, ajuste, Hue Saturation. Ou Ctrl U. Venho aqui na minha saturação, jogo para menos 100, ok. A imagem está em preto e branco, toda tonalidade de cinza, mas uma imagem muito sem graça. Um preto e branco sem graça, não tenho o que falar. Vou voltar aqui para a imagem colorida. Vamos ver então uma ferramenta legal para converter para preto e branco. Existem, acho que, literalmente dezenas de métodos que você pode converter uma imagem para preto e branco, né? Uma delas seria o próprio Hue Saturation que eu fiz agora, que não recomendo. O outro, imagem, ajuste, black and white. Tá aqui. Ou Ctrl Alt Shift B, o atalho de teclado. Então, imagem, ajuste, black and white. Ele já vai mostrar um default de alguns ajustes aqui na janelinha dele. E já mudou minha imagem. Olha lá, no preview antes e depois. Ela já ficou preto e branco. Eu tenho alguns presets aqui em cima, que são basicamente como se fossem alguns filtros usados na câmera quando você vai fotografar em preto e branco. Quem já fotografou com filme preto e branco vai entender isso melhor, né? Se você coloca um filtro azul, por exemplo, que está o primeiro. O filtro azul deixa passar a luz azul e vai filtrar a luz complementar, amarela. Então, na minha imagem, o que for azul vai ficar mais claro, o que for amarelo vai ficar mais escuro. Aí se eu já pego um filtro lá de baixo, filtro vermelho. O filtro vermelho vai deixar passar o que é vermelho e filtrar o complementar, né? Vai verde aí, o ciano. Então, você entendendo isso, né, quem veio do filme, fica mais fácil. Mas a gente também vai enxergar isso direto no resultado da minha imagem. Então se eu clico lá num filtro e seleciono outro, olha a diferença já que deu. Darker, que dá uma escurecida. Filtro verde. Nota também que os valores aqui, né, desses sliders que você pode puxar para um lado para o outro, vai mudando. Um filtro azul de alto contraste. Olha a diferença. Filtro vermelho de alto contraste. Nota que muda bastante, né? Uma simulação de infravermelho. Para clarear. Máximo preto, máximo branco. De densidade neutra. Filtro vermelho. Filtro amarelo. Você pode clicar em algum e agora com a setinha do teclado e mudando de um para o outro. Posso pegar aqui, vai, ó. O de alto contraste azul. O que aconteceu? A casa é amarela, o oposto do azul. Ela ficou escura. Se eu pego o alto contraste vermelho, aqui, ó, que tem os tijolos vermelhos, ficaram claros. Então tem que pensar nisso. Ele vai escurecer a cor que você está selecionando. Vai clarear a cor que você está selecionando e escurecer a cor complementar. Aqui eu achei mais interessante esse azul. E agora eu posso fazer um ajuste mais fino, né? Falar, pô, a casa amarela ficou escura demais, eu não quero tão escura. Então, eu vou aqui no slider do vermelho, vou um pouquinho para a direita, eu dou uma clareada. Posso fazer isso também no amarelo. Quero dar uma escurecida no céu. Posso puxar o azul.
também o ciano. Dá uma olhada no verde. Tá. Não está afetando muito. O amarelo, principalmente a vegetação, né? Deixa a vegetação um pouquinho mais escura. Ó, o magenta tá pegando bem as flores da árvore no meio. Não vou clarear muito, porque senão aquilo chama mais atenção do que o resto da imagem. Vou deixar uma imagem mais dramática. Vou ajustando. Cuidado só para não acontecer isso. Se você olhar aqui em cima, tá começando o gradiente ficar todo com um degrau em escada. Isso acontece, uma coisa que eu falei lá no comecinho, né? Principalmente da imagem tá em 8 bits, aqui ó, RGB 8. Se tivesse aberto antes uma imagem em 16 bits a partir de um RAW ou de um TIFF, eu minimizaria um pouco esse defeito na imagem. Então, ó, fiz o ajuste que eu queria, deixei um pouco mais dramático do que um ajuste comum, dou um OK, tá aí minha imagem preto e branco. Aqui o antes ela colorida e aqui o preto e branco. Eu posso até clicar aqui no histórico, nessa câmerazinha, né, criar um snapshot, que é criar uma foto uma imagem desse ajuste, só para ter ele armazenado e fazer o ajuste de desaturar o Hue Saturation, só para mostrar para vocês a diferença. Então lá, cliquei aqui, Snapshot 1. Vou voltar aqui na imagem, entrar lá no Hue Saturation, desaturar, OK, e criar outro Snapshot 2. Então eu tenho minha imagem colorida, o preto e branco que eu consegui com ajuste só de desaturar a cor, que na verdade eu só tirei a cor, e o preto e branco que eu consegui mexendo no Black and White. A diferença, uma imagem lavada sem graça, uma imagem já mais dramática, com contraste. Por aqui você consegue até simular alguns filmes fotográficos, aí depende a criatividade de qualquer um. E lembrando que eu falei, tem várias ferramentas. Se você olhar na internet vai achar outros tutoriais para converter para preto e branco. Esse é um deles, um que eu acho simples, um modo fácil de conseguir um resultado decente, não esse resultado, né? O resultado desse. Então, se você tiver imagem colorida, muitas vezes imagem colorida aqui está sem graça e transformada em preto e branco ela fica interessante. Uma ótima ferramenta para você colocar na prática.